Bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo num material, olha, fascinante. É a terceira parte do livro O Grande Enigma, do Leon Denis, com aquele título A Lei Circular, a Missão do Século XX. Um tema e tanto. Sim, a gente tem aqui uns trechos de um resumo e também do texto original dele mesmo. E a ideia é explorar o que o Denis pensava sobre esses ciclos todos, né? Vida, morte, reencarnação. E o que ele achava que era o papel do século XX nisso tudo. Vamos tentar pegar os insights principais dessa visão espiritualista dele, tipo, ok, vamos desempacotar isso. É uma ótima escolha, sem dúvida. O Leon Denis é uma figura muito importante no espiritismo, né? Principalmente na França, deu uma continuidade forte ao trabalho do Kardec. E o grande enigma, especificamente, é essa tentativa dele, bem ambiciosa, de responder aquelas perguntas essenciais, sabe? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Exato. Tudo sob a ótica espírita. E essa terceira parte, que você mencionou, ela tenta justamente amarrar a jornada de cada um com um propósito maior, coletivo. Ele começa de um jeito bem visual, né? Introduzindo a tal da lei circular. A ideia, pelo que entendi, é que tudo no universo, natureza, história, nossa vida mesmo, segue um padrão, um ciclo. O fim sempre volta para o começo. Isso. Ele dá exemplos bonitos até. Os ventos que rodam, a água que evapora vira nuvem, chove, volta para o rio, as estações do ano. Na natureza parece fazer todo sentido, né? É quase intuitivo. Precisamente. E aí o pulo do gato do Denis é aplicar essa mesma lógica que a gente vê clara na natureza para a vida humana, tanto a individual quanto a da sociedade toda. Uhum. Mas olha que interessante, não é um círculo vicioso, sabe? Repetitivo e sem saída. Ele descreve mais como uma espiral que sobe. Cada volta no ciclo nos leva a pontos parecidos, sim, mas num nível um pouco mais alto de entendimento, de evolução. Ah, entendi. Uma evolução em espiral. Exato. E é aí que a reencarnação entra. Para ele, é a peça que faltava para decifrar o que ele chama de destino. Ele argumenta que a ideia nem é nova, né? Cita até aquela conversa de Jesus com Nicodemos sobre renascer da água e do espírito. Para Denis, isso era uma alusão clara, essa necessidade de viver várias vezes, para a gente poder se aprimorar. E essa ideia da reencarnação como chave para tudo isso colocava ele meio que em choque com outras ideias fortes da época dele, né? Ele não poupa críticas. Sem dúvida nenhuma. Ele critica bastante o positivismo, aquela corrente filosófica que estava ganhando muita força, focada só na ciência, no que se pode observar e medir. Para Denis, isso era muito limitado, sabe? Preso no agora, incapaz de falar sobre de onde viemos ou para onde vamos. Certo. Também critica o catolicismo da época. Não a fé em si, importante dizer, mas a estrutura dogmática que, na visão dele, tinha perdido a conexão com as explicações racionais das leis da vida. Preferia se apoiar em mistérios, em milagres, sem aprofundar. Entendo. E, claro, a ciência oficial. Ele via como muito materialista, muito hesitante em explorar qualquer coisa que não coubesse num laboratório, que escapasse da experimentação física. Mas ele até nota, curiosamente, que alguns médicos já começavam a furar essa bolha, a se interessar mais pelo espiritualismo. Então, como é que ele descreve esse processo de reencarnação, esse motor da tal espiral evolutiva que você falou? Você mencionou o esquecimento do passado. Ele detalha bastante, seguindo os princípios que o Kardec já tinha consolidado. A ligação da alma com o novo corpo começa lá na concepção, vai se fortalecendo até o nascimento. E a peça crucial nisso tudo é o perispírito. O perispírito. Isso, aquele invólucro que não é nem totalmente matéria, nem totalmente espírito. Ele funciona como uma ponte, sabe? E molda como o espírito interage com o corpo físico. Durante a gestação, com a influência da força vital dos pais e a própria adaptação à matéria mais densa, as vibrações do espírito diminuem. E o resultado disso é a perda temporária da memória clara, explícita, das vidas anteriores quando a gente nasce. Mas por que esse esquecimento seria necessário? Parece meio contraproducente para um aprendizado contínuo, não? Ótima pergunta.
Essa é uma questão central que o Denis aborda assim. Para ele, o esquecimento é, na verdade, essencial para a nossa liberdade na nova vida. Pensa bem. Sem o peso direto das lembranças dos erros, dos amores, das brigas passadas, o espírito teria mais liberdade para agir, para fazer novas escolhas, focando nos desafios e aprendizados da vida atual. Faz sentido. Ele até cita uma frase do Evangelho: infeliz daquele que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás. Ele interpreta isso nesse sentido, de focar no trabalho de agora. A ideia-chave aqui é que esquecer não é perder. É só uma suspensão temporária da memória consciente para permitir um recomeço mais livre. Mas o conhecimento se acumula de alguma forma, imagina? Não some tudo? Com certeza. O conhecimento, as tendências que a gente adquiriu, tudo isso fica latente, fica guardado, formando o que a gente chama de caráter. As aptidões que já nascem com a gente, as intuições. Denis até ecoa Platão, dizendo que aprender é recordar. Ah, interessante. E isso explicaria, na visão dele, aqueles casos de genialidade precoce, sabe? Ele cita o Pico della Mirandola, um filósofo lá da Renascença, que era um poço de conhecimento desde muito jovem. O Pascal, que formulava teoremas complicadíssimos na adolescência. Mozart, compondo óperas quando criança. Seriam almas que já traziam uma bagagem enorme acumulada. Então ele reconhece a parte da hereditariedade física, mas a essência mesmo, a individualidade, viria do espírito. Elementos físicos, a força vital dos pais, claro, mas a individualidade profunda, o eu que pensa, que sente, que tem moral, isso pertence ao espírito que está reencarnando. A frase dele é forte. No fim das contas, somos filhos de nós próprios. Nós que construímos nosso destino ao longo das vidas. Filhos de nós próprios, forte mesmo. E a memória completa dessas vidas, segundo ele, não está perdida para sempre, não. Ela pode ser acessada em condições especiais, tipo hipnose profunda. Ou, o que seria mais comum, ela se revela no momento da morte, quando o espírito começa a se libertar do corpo. A analogia que ele usa é bonita. Compara com os anéis de crescimento de uma árvore, sabe? Cada camada guarda a história de uma fase. É interessante como ele conecta isso a um saber antigo. Ele meio que sugere que essa compreensão toda não é uma novidade do espiritismo, mas algo que a gente perdeu no caminho. Sim, ele lamenta isso. Acha que civilizações antigas, como no Egito, na Grécia, ele fala dos mistérios de Eleusis, aqueles rituais de iniciação que supostamente revelavam segredos sobre a vida e a morte, e também no Oriente, pareciam ter uma compreensão mais profunda dessa lei cíclica da reencarnação do que a sociedade europeia da época dele. E quem ele culpa por essa perda? Ele critica a teologia medieval e a escolástica, aquele método filosófico que dominava nas universidades da Idade Média, muito focado em lógica e argumento a partir dos textos sagrados. Na visão dele, elas acabaram obscurecendo esse conhecimento iniciático com dogmas, com raciocínios que se afastaram da experiência espiritual mais direta. Entendi. Seguindo essa lógica da vida como um ciclo de aprendizado, Denis então se debruça sobre as fases da existência aqui na Terra. Mocidade, idade madura e velhice. Ele as compara às estações do ano, né? Dando um significado espiritual para cada uma. É a primavera da alma. É a fase daquela exuberância toda, da força física, da beleza, do entusiasmo que olha quase só para o futuro. Justamente por causa daquele véu sobre o passado que a gente falou. Certo. E aqui ele faz uma defesa, assim, apaixonada da educação. Ele critica aquela tradição monarcal, medieval, que na visão dele desprezava o corpo, sabe? E propõe uma educação que valorize a beleza, a força, a harmonia, inspirada lá na Grécia Antiga, nos Jogos de Olímpia. A frase dele é impactante. Embelezem os corpos, se quiserem semear as almas. É uma visão integral. Corpo e espírito juntos. Bem diferente mesmo. Mas ele também tinha críticas à sociedade da época em relação à juventude, não tinha? Tinha sim. Ele via problemas tanto na ciência quanto na política do tempo dele. Criticava a ciência pelo excesso de análise, que ele achava que ficava dissecando tudo sem construir uma visão de conjunto, sabe? E a democracia por, na visão dele, tender a um nivelamento meio por baixo, uma certa mediocridade. Uhum. Ele sonhava com uma mocidade livre, mais conectada com a própria consciência, que seria a vanguarda na construção do que ele chamava de reino do espírito. É uma visão bem idealista, claro,
mas mostra a importância que ele dava para essa fase de formação. E depois da primavera vem o verão, a idade madura. Como é que ele descreve essa fase? A idade madura é a idade de ouro, o tempo da colheita, da expressão plena do ser. É quando a pessoa geralmente encara a realidade de forma mais direta, né? As ilusões da juventude tendem a se dissipar. É aí que a coisa pode complicar. Exato. Aí mora um perigo que ele aponta. O risco do ceticismo, de perder o entusiasmo. Por isso ele insiste tanto na importância de manter a fé, de manter aquela chama interior acesa. E aqui a perspectiva dele fica bem interessante. Ele vê a maturidade como o período natural para realizar as grandes obras. Para a maioria das pessoas, ele reconhece que gênios podem surgir antes, claro. E qual seria a chave para isso? Preservar a energia vital, aquela máxima antiga, mente sã em corpo são, combatendo o egoísmo, as paixões desregradas que, segundo ele, esgotam essa força. Quer dizer que a beleza não é só da juventude, para Denis. De forma alguma. Ele defende que a maturidade tem sua própria beleza. Uma beleza que vem do equilíbrio, da força moral que a pessoa conquistou, da experiência. É a idade da vitória sobre si mesmo, dos lauréis, como ele diz. Não é o fim do caminho de jeito nenhum, mas um platô elevado de realização, de responsabilidade. Então chegamos à velhice, o outono da vida. Uma fase que muita gente vê como declínio, né? Mas o Denis parece ter uma visão bem diferente. Completamente diferente. E aqui, olha, tá um dos insights mais contraintuitivos e talvez mais poderosos dele. A velhice não como decrepitude, como fim de linha, mas como uma fase bela, grande e santa. Isso realmente força a gente a questionar a nossa percepção cultural sobre envelhecer, né? Totalmente. Para Denis, a velhice é o tempo da recapitulação serena, livre daquelas paixões e ilusões que marcaram as fases anteriores. O ancião se torna um vidente, no sentido de ter uma visão mais clara, mais profunda da vida. Ele exalta a majestade sacerdotal da velhice, a sabedoria acumulada, e faz uma distinção importante. Existem os velhos, que ficam amargos, negativos, e os anciãos, que são os sábios, os benevolentes, que inspiram os mais jovens. Ele chega a descrever fenômenos físicos da velhice sob uma luz espiritual, não é? Tipo a insônia, a distração. Exatamente. Ele interpreta esses sinais não como falhas ou decadência, mas como um início natural de desmaterialização. A insônia, as distrações frequentes, seriam como explorações no além. Momentos em que a alma já começa a se voltar para outra dimensão, a se desprender suavemente dos laços materiais. É uma reinterpretação radical, né? Muda tudo, que transforma a percepção do processo. Sem dúvida. Ele compara a beleza serena da velhice com a da noite estrelada, que tem sua própria luz, sua própria beleza. Sugere que, nessa fase, a pessoa pode ficar mais sensível à influência do mundo espiritual, recebendo visitas de entes queridos que já partiram, tendo intuições mais claras, até dons proféticos, tipo uma mediunidade natural que se acentua. Interessante. O trabalho interior da velhice, segundo ele, é de simplificação, desapego do que é supérfluo, tanto material quanto intelectual, focando no essencial. As faculdades da mente e do coração iriam se convertendo progressivamente em amor e sabedoria. Portanto, é um avanço, não um retrocesso. É uma preparação consciente para a próxima etapa. E essa próxima etapa é a morte. Outro tema carregado de medo, mas que o Denis também aborda de uma forma diferente. Sim, ele encara não como o fim absoluto, aterrador, mas como um segundo nascimento. Uma transição, uma iniciação para um novo estado de existência. Ele até reconhece que o cristianismo histórico teve santos que enfrentaram a morte com uma coragem exemplar, mas critica a visão cultural que dominava, que cercou a morte de pavor, de escuridão. Para ele, a morte é só a passagem de um plano para o outro. E como ele descreve esse processo de passagem, a morte em si? Ele vê como a continuação natural daquela desmaterialização que começou na velhice, muitas vezes acelerada por uma doença terminal. Ele até cita o apóstolo Paulo falando da dissolução do corpo físico.
O momento da agonia não é visto como sofrimento puro, mas como o último combate entre a matéria que segura e o espírito que quer se libertar. O estado meio crepuscular entre os dois mundos. É nesse limiar que, segundo ele, o moribundo pode começar a ter vislumbres do além, e frequentemente é assistido por espíritos amigos, familiares, que vêm ao encontro para ajudar na passagem. A frase dele é muito significativa. Ninguém morre só. Nossa, ninguém morre só. Forte isso. E as faculdades da alma podem até se expandir nesse momento. Ele exemplifica com a profecia de Jacó lá no leito de morte. O processo todo culmina com o desprendimento final do perispírito do corpo físico. Isso quer dizer que o ambiente, a atitude das pessoas em volta do moribundo, tudo isso é importante. Extremamente importante. Denis ressalta que as últimas impressões, os pensamentos, as palavras de conforto, de esperança ou, ao contrário, de desespero, de apego, dirigidas a quem está partindo, podem influenciar muito o estado de espírito com que a pessoa inicia a jornada no além. Essas impressões ficam gravadas no perispírito. E como é a experiência logo depois dessa separação, o pós-morte imediato? Ele compara a atravessar um túnel, um período de adaptação. A alma que acabou de se libertar pode se sentir confusa, meio desorientada, parecido com um recém-nascido se ajustando à luz, aos sons do mundo. As noções de tempo e espaço que a gente tem aqui, tridimensionais, se perdem ou mudam muito. Certo. Nesse estado inicial, a prece e as lembranças cheias de afeto de quem ficou aqui na Terra funcionam como um suporte de energia, um auxílio magnético, ajudando a pessoa a se estabilizá-la. Ele enfatiza que essa transição é gradual, segue aquela lei natural de que a natureza não dá saltos, para evitar um choque muito grande com a nova realidade espiritual. Uma adaptação suave, então. Isso. O despertar da consciência plena no além é progressivo. A alma começa a ler a si mesma, a entender sua trajetória, a reencontrar espíritos com quem tem afinidade. Pela sintonia de vibração, as afinidades fluídicas, formando novas famílias, novos grupos espirituais. Essa visão toda da vida individual, essa jornada contínua, através dos ciclos de nascimento, vida, morte, renascimento, tudo isso culmina na análise do Denis sobre um propósito coletivo, especificamente ligado ao século XX. Ele estava escrevendo bem no comecinho desse século, certo? Exatamente. Ele viu o século XX como um ponto de virada, um momento crucial na história da humanidade. Um período que seria marcado por um grande desmoronamento das estruturas antigas, mas também pelo início de uma profunda renovação espiritual. É uma análise bem profética, baseada na leitura que ele fazia das leis espirituais que regem a evolução da humanidade. Vamos detalhar esse desmoronamento? Em que áreas ele via essa crise toda? Ele identifica 3 pilares da sociedade que estavam, na visão dele, em crise terminal. Primeiro, as religiões organizadas. Ele foca a crítica nas formas dogmáticas, nos rituais que tinham perdido o significado original. Aponta especialmente para a Igreja Católica, que ele enxergava mais como uma força política e social que tinha se distanciado do espírito iniciático, libertador do cristianismo lá do começo. É fundamental entender que essa é a perspectiva crítica do Denis, um espiritualista fora das estruturas religiosas tradicionais. Entendi. A segunda área era a ciência. Sim, a ciência oficial. Ele critica duramente o materialismo e o positivismo, que dominavam por se recusarem a investigar os fenômenos da alma e por serem incapazes de oferecer respostas sobre o sentido da vida, sobre o destino humano. Ele até menciona vários pensadores e cientistas da época, Renan, Haeckel, Poincaré, William James, D'Arsonval, alguns dos quais já apontavam os limites desse paradigma puramente materialista. Denis via essa ciência como analítica demais, negativa, no sentido de negar o espiritual, muito focada no determinismo material e cega para a beleza, para a moral, para o esforço individual. E a terceira área de crise que ele apontava? A política. Ele observa a decadência das monarquias e a ascensão de novas forças como a democracia e o socialismo. No entanto, ele percebe nelas também uma crise interna. Critica o socialismo da época dele por uma tendência que ele achava perigosa, o coletivismo extremo,
o nivelamento forçado das pessoas, o que ele chama de estadismo, que ignoraria as diferenças naturais de evolução espiritual entre os indivíduos, e a verdadeira base da fraternidade, que para ele era espiritual, e não só material ou política. Novamente, é a análise dele sobre os movimentos sociais e políticos, mas pela ótica das leis de evolução espiritual. Um cenário bem sombrio, esse desmoronamento todo. Mas ele também via uma renovação surgindo dessas ruínas, é isso? Sim, e essa é a parte de esperança na análise dele. No meio dessa desconstrução toda, ele via surgir uma necessidade urgente de síntese, de um novo paradigma focado no espiritual. E aqui, a visão dele fica particularmente profética mesmo. Como assim? Ele destaca o trabalho dos precursores, nomes como Allan Kardec, o astrônomo Camille Flammarion, o escritor Victor Hugo, cientistas como William Crookes, pesquisadores psíquicos como Frederick Myers, o Oliver Lodge, pessoas que, segundo Denis, prepararam o terreno, tanto intelectual quanto espiritual, para essa virada. Ele proclama o século XX como destinado a ser o século do espírito, em contraste com o século XIX, que teria sido o século da matéria. Havia uma expectativa muito forte na visão dele da descoberta e do uso de novas forças, de novas faculdades ligadas ao espírito. E qual seria o motor principal dessa renovação, segundo Denis? O que ia impulsionar isso? Para ele, o papel central seria do espiritismo, não como uma nova religião fechada sectária, mas como a doutrina filosófica e científica que ele via como antiga, nos seus princípios universais, mas nova na sua apresentação moderna, metodológica capaz de dar as bases racionais e morais para a reconstrução da sociedade. E qual o diferencial do espiritismo para ele? O diferencial, segundo Denis, era oferecer evidências através da mediunidade, da pesquisa psíquica da sobrevivência da alma, e dar explicações lógicas sobre as leis que regem o universo e o destino humano. Ele descreve o espiritismo não só como uma teoria, mas como uma revelação contínua, um sopro poderoso vindo do mundo espiritual para impulsionar a evolução humana. Ele fala até de uma intervenção espiritual mais direta, tipo de fora para dentro. Sim, ele menciona a crença na ação de inteligências superiores, que ele chama de gênios do espaço, espíritos de Deus. Eles estariam ativamente trabalhando nos bastidores para ajudar na regeneração do planeta. E aí ele faz um chamado aos trabalhadores do pensamento, cientistas, filósofos, artistas, todo mundo que pudesse contribuir para se engajarem nessa grande missão de transformação. E aquelas notas complementares no final do livro, elas reforçam essa visão grandiosa, não é? Exatamente. Elas servem para ampliar a perspectiva, para dar a dimensão cósmica da coisa. Ele retoma o argumento da necessidade de uma inteligência primeira, um primeiro motor, citando Newton para explicar a ordem do universo. Menciona fenômenos físicos que ainda eram pouco compreendidos na época, como o raio globular, que parecia ter uma inteligência própria, e a energia intraatômica, que o Gustave Le Bon tinha acabado de teorizar. Tudo para sugerir que existem forças na natureza muito além do que a ciência materialista admitia. E finaliza pintando um quadro da imensidão do cosmos, falando de distâncias e tamanhos de estrelas como o Canopo Alcione, coisas que nos deixam minúsculos. Isso para reforçar a ideia da grandiosidade do plano divino e do potencial infinito da evolução espiritual. Resumindo então a essência dessa terceira parte, o Denis nos apresenta uma visão cosmológica, onde a vida é um processo sem fim de aprendizado, de evolução espiritual, tudo governado por leis como a circularidade, a reencarnação. Essa jornada vai além da morte física, que é só uma passagem, né? E se encaixa numa missão coletiva de progresso para a humanidade toda, na qual ele viu o século XX como um momento decisivo, de crise e de renovação espiritual. Perfeitamente resumido, é isso mesmo. E talvez um pensamento para a gente levar daqui, inspirado diretamente por essa visão do Denis, seja este. Se a gente aceitar, mesmo que como hipótese, essa ideia de uma evolução da alma constante, através de muitas vidas, e a possibilidade de uma interação entre planos de consciência na direção da história, que grandes feitos, ou, talvez mais importante ainda, que transformações internas profundas podem estar sendo preparadas agora, no nosso tempo,
como parte dessa marcha evolutiva contínua que ele descreveu. Fica o convite para a gente olhar um pouco além do imediatismo material e refletir sobre as dimensões talvez invisíveis, mas quem sabe decisivas, da nossa jornada, tanto individual quanto coletiva.